Vamos continuar trabalhando aqui ainda com alguns modelos comuns de variáveis aleatórias contínuas. Então vamos falar sobre a distribuição log normal, a distribuição Chi quadrado, a distribuição gama, a distribuição de Erlang e a distribuição de Weibull. Então todas essas distribuições elas recebem nome por alguma razão. Muitas vezes é pelas aplicações que tem, então especialmente essas que têm nome assim de pessoas, por exemplo, essa aqui, geralmente elas foram introduzidas no contexto de alguma aplicação. Então eu até sugiro como uma atividade de pesquisa, vocês investigarem, né, algumas delas do interesse de vocês, onde que elas surgiram, quais as aplicações mais importantes, e por aí vai. Então, alguns exemplos, exercícios, como sempre, e as referências continuam sendo essas mesmas aqui, as sugestões com destaque para a primeira, que é o livro texto. Então, modelos comuns de variáveis aleatórias contínuas. Então, vamos começar aqui com um exemplo. Então, seja y, uma variável aleatória com distribuição normal, parâmetro mi, sigma 2. Então, a gente falou sobre isso no vídeo anterior. Então, vamos usar agora, tá? E aí defina a variável x como sendo a exponencial de y. Então, x é igual a e elevado a y. Isso aqui é uma variável aleatória porque é a composição da função exponencial com a variável y. Então, vamos verificar que ela é contínua e calcular a densidade, tá? Então, para a gente calcular a densidade e simultaneamente verificar que é contínua, a gente tem que pegar a função de distribuição de probabilidade da variável x e derivar, tentar derivá-la. Nos pontos onde ela for derivável, isso já vai ser automaticamente a densidade. Se nos pontos onde ela não for derivável, você pode definir adequadamente, que não vai trazer problema, tá? Então, nos pontos onde a derivada da FDP de x existir. Então, a tarefa vai ser sempre, em princípio, calcular a FDP. Então, a FDP de x, por definição, é a probabilidade da variável x ser menor que ou igual a x. Só que a variável x é essa exponencial, então, substituindo aqui, a FDP de x é a probabilidade da exponencial de y ser menor que ou igual a x. Então, aqui é conveniente fazer uma análise qualitativa primeiro do que está acontecendo. Então, como aqui é uma exponencial, lembre-se que sempre a exponencial real é sempre um número positivo, estritamente positivo. Então, independente do valor da y pode ser qualquer valor real, que vai ser a normal padrão, ela pode assumir qualquer valor real. Então, dependente do valor da y, positivo, nulo ou negativo, essa exponencial é sempre positiva. Então, isso quer dizer que a variável x ela nunca vai assumir um valor negativo nem um valor zero. Então, ela nunca vai assumir valores menores que ou igual a zero. Então, esse é um caso a considerar à parte. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Então, no caso x seja menor que ou igual a zero, automaticamente a função de distribuição vai ser zero. Por quê? Porque a probabilidade dessa exponencial ser menor que ou igual a um valor x que é menor que ou igual a zero, essa probabilidade é zero. É que isso aqui não vai ocorrer nunca nesse caso. É o evento vazio. Então, a função de distribuição é zero nesse caso. Então, o caso mais interessante a ser analisado é quando x for maior que zero. Bom, então, nesse caso, eu estou calculando a FDP, que por definição é a probabilidade da exponencial de y ser menor que ou igual a x, mas como isso aqui é sempre maior que zero, então isso é a probabilidade da exponencial de y ser maior que zero, menor que ou igual a x, tá? Porque, na verdade, isso aqui sempre ocorre. E aí eu posso, então, aqui eu estou trabalhando com valores positivos, então eu posso pensar na inversa da função exponencial, que é a função logaritmo natural. E pelas propriedades da exponencial e da sua inversa, que é a logarítmica, então ambas são estritamente crescentes, aqui a exponencial, por exemplo, a logaritmo mais ou menos assim. Então, essas desigualdades vão ser preservadas, mas no seguinte sentido, que a exponencial vai cair nesse intervalo somente se o valor y aqui for menor que ou igual ao logaritmo de x. Então, vocês façam a análise aí, gráfica da situação aqui correspondente à exponencial de y,
aqui correspondente ao logaritmo de y. Então, se essa relação simétrica aqui, você pegar um valor x, então dizer que a y é maior que zero, menor que igual a x, isso quer dizer que o logaritmo vai ser essa parte aqui toda, então essa probabilidade aqui. Então, detalhe isso fazendo uma análise gráfica aí, é o mais simples, envolvendo a função exponencial e a sua inversa, que é a logarítmica. Então, a FDP de x, que é o que a gente está calculando, é a probabilidade da variável y ser menor que ou igual a x. Só que isso aqui, por definição, é a FDP da y calculado no valor log de x, tá? Então, probabilidade de y ser maior que ou igual a isso, por definição, é a FDP da y. Então, concluindo, a FDP da x calculada num ponto x, ela é igual a FDP da y calculada no ponto log de x, tá? No caso, x maior que zero. Então, agora é só pegar essa relação aqui e derivar, que a gente precisa derivar a FDP da x. Então, a diferenciabilidade dessa função vai estar dependente da diferenciabilidade da FDP da y e da função que está aqui. Então, mas nesse caso fica tudo diferenciável aqui. Então, derivando, então, pela regra da cadeia, a derivada da FDP da y no log de x, vezes a derivada do log de x, ou seja, a derivada da FDP da y é a densidade. Então, é a densidade calculada nesse valor. E a derivada da função log é essa daqui, tá? Então, essa aqui é a densidade, só lembrando aqui, a densidade da normal, no caso aqui, média mi sigma 2, essa é a expressão. Então, só vou ter que substituir, né, depois a fzinho de y por essa expressão. Então, ó, portanto, a derivada da FDP da x é dada por quem? Eu tenho esse valor aqui, 1 sobre raiz de 2π, e vai juntar com esse 1 sobre x que está no denominador. Então, fica essa expressão aqui. Depois, no lugar da exponencial, onde aparece y, eu vou colocar log de x. Então, vai ficar a exponencial aqui, menos, né, log de x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma 2. Então, essa aqui é a expressão da derivada da FDP da x, tá? Então, o que a gente conclui é que a variável x ela é contínua e tem essa densidade. Então, quando os valores de x for positivo, vale essa expressão. Quando os valores de x forem menor que ou igual a zero, ela vale zero. Então, essa função ela só não vai ser... aqui não precisa se preocupar com o gráfico, né? Que é um pouco complicado fazer o gráfico disso, tá? Imaginar o gráfico disso. Dá para fazer, mas não precisa se preocupar. Então, o que a gente tem aqui é exatamente o que? Quando o valor de x for positivo, vai corresponder à derivada. E quando os valores for menor que ou igual a zero, vai ser zero, tá? O único ponto onde eu não tenho derivada aqui no caso é no zero por causa dessa quebra aqui da análise, tá? Mas aí eu defino como sendo zero também, sem problema. Então, essa é a densidade dessa variável aqui, quando a variável y tem distribuição normal mi sigma 2. E aí, esse tipo de variável aleatória contínua, ela recebe um nome. Então, a distribuição log normal. Então, dizemos que uma variável x tem distribuição log normal com parâmetros mi, é um número real qualquer, e sigma 2, aqui é sigma 2 maior que zero, se x tem densidade, que é exatamente essa expressão que a gente obteve. Então, essa é a expressão que define a densidade de uma distribuição log normal, parâmetros mi e sigma 2, tá? Então, mas observem que ela está relacionada com a normal. Como? Se eu pego uma y que tem distribuição normal mi sigma 2 e faço essa conta, correspondente resultado aqui é a log normal, com esses parâmetros, tá? Então, essa observação é o que ficou claro no exemplo também. Então, aproveitamos esses exemplos para vocês entenderem esse tipo de procedimento aqui, que já apareceu, inclusive, no vídeo anterior, e que em muitos exemplos e muitos exercícios vocês vão precisar fazer, obviamente, dependendo do caso, fazer algo parecido, contas parecidas com essa daqui. Então, é uma coisa que vocês têm que estar atento, que vai aparecer muito aí ao longo dos estudos. Então, mais um exemplo, agora seja y uma normal padrão, então, um caso particular da normal, né?
da normal μ sigma 2, quando o μ é 0 e o sigma 2 é 1. Então, nesse caso aqui, nessa expressão, que é a normal geral, aqui você vai substituir por 1 e aqui você vai substituir por 0, aqui por 1 também. Tá? Então, ela simplifica. Então, a variável x é uma distribuição normal padrão, e y, e eu vou definir x como sendo y elevado ao quadrado. Então, vamos verificar de novo que essa x ela é uma variável aleatória contínua e calcular a densidade dela. Então, o procedimento básico é o mesmo. Eu tenho que pegar a FDP, a função de distribuição de probabilidade, e derivar, né? Nos pontos onde ela for derivável, obviamente. Então, isso vai corresponder ao valor da densidade que a gente está procurando. Então, a gente tem que calcular a FDP de novo. Então, por definição, a FDP da x no ponto x é essa probabilidade. Só que x é igual a y2. Então, a probabilidade de y2 ser menor que ou igual a x é o que eu preciso calcular. Aí, de novo, a mesma análise. Aqui, no caso, y2 é sempre maior ou igual a zero. Então, se eu pegar um número menor que ou igual a zero, o caso igual a zero é um caso extremo, mas é um ponto só, ele não vai, a probabilidade como a y é contínua, a probabilidade dela ser um valor específico é sempre zero, tá? Então, para valores de x menor que ou igual a zero, a FDP é zero. O valor negativo é óbvio, né? Se você tiver valor x negativo, a probabilidade de ser menor que ou igual a um número negativo, isso aqui não vai acontecer nunca. Então, isso aqui é zero, tá? O caso zero é a probabilidade de y ser zero, mas a variável y é contínua, essa aqui também vai ser contínua, que a probabilidade disso aqui acontecer vai ser zero, tá? Ou se você quiser, a probabilidade de y2 ser igual a zero é a mesma coisa que a probabilidade de y ser zero. Aí, como a variável y é contínua, a probabilidade de qualquer variável aleatória, quando ela é contínua, vocês devem lembrar disso, tá nos vídeos aí para trás, a probabilidade de qualquer variável aleatória contínua, assumir um valor específico, né, ser igual a um valor específico, é sempre zero, tá? Então, por isso que eu posso colocar aqui, no caso, x menor ou igual a zero, a FDP vai ser zero automaticamente. Então, o caso que interessa é x maior que zero. E aí, de novo, né, a probabilidade de y ser menor que ou igual a zero, eu vou pensar na inversa. Só que tem que lembrar aqui, no caso, então, vocês lembrem do gráfico dessa parábola aí, né? Então, o gráfico aí dessa função, a parábola, você pega um valor x aqui, um x positivo, está aqui menos x, tá? No caso aqui é raiz de x, tá? Raiz de x. Então, y2 vai ser menor que ou igual a x, e somente se y for maior que ou igual a menos raiz de x, menor que ou igual a raiz de x. Isso aqui vai acontecer se somente acontecer isso. E essa probabilidade, vocês devem lembrar também, né? Que isso vai ser a FDP nessa extremidade menos a FDP nessa extremidade. Então, é a FDP da y no raiz de x menos a FDP da y no menos raiz de x. E aí, agora eu vou ter que derivar, que eu tenho que calcular essa derivada. Então, derivando e usando a regra da cadeia. Então, derivando aqui, ó, vou derivar isso aqui e usar a regra da cadeia. Derivar isso aqui e usar a regra da cadeia. Então, quando eu fizer, vai ficar assim. Então, a derivada da y nesse ponto, a derivada da função interna que vai dar isso aqui. É menos meio aqui. Tem que corrigir aqui, é menos meio. Menos meio. Então, a regra da cadeia, faz a conta e vai dar isso. Aí, pode simplificar isso aqui, que vai dar x elevado a menos meio sobre 2, é a mesma coisa que isso. A derivada da FDP da y é a densidade, né? Só que calculada nesse ponto aqui. Então, a densidade da y no ponto raiz de x menos a densidade da y no ponto menos raiz de x. Então, continuando aqui, a derivada da y vai ser o quê? Simplificando essa expressão, vai dar isso aqui, 1 sobre raiz de x vezes a fzinho, né? A densidade da y no ponto raiz de x. De onde que veio essa simplificação? Então, isso tem essa função, essa aqui é a densidade da normal padrão, tá? Isso aqui é uma função par. Então, calcular no valor menos y dá a mesma coisa que calcular no valor mais y, dá igual, é a função par. F de menos y é igual a f de y, tá? Função par. E aqui a gente tem essa situação. Então, esse valor é igual a esse. Então, vai essa conta aqui, desculpa, aqui é mais, tem que corrigir aqui.
sinal aqui é mais. Que já estava aqui, né? Por causa da regra da cadeia, tinha menos, mas como tem esse menos aqui, quando for derivar, esse jogo de sinal aqui vai virar mais. Então aqui é mais, e aqui esse valor é igual a esse, então vai ficar duas vezes ele, aí vai simplificar com isso. Por isso que fica isso aqui, tá? E aí agora é só substituir aqui, né? Eu tenho a expressão da densidade da normal padrão, é só substituir. Então, 1 sobre raiz de 2π, que esqueci aqui também. A densidade da y aqui, substituindo aqui, né? Vai ficar raiz de x elevado ao quadrado da raiz de x. Só corrigir aqui, vai ficar 2π raiz de x. 2π, assim, raiz de 2π vezes x. Então, essa é a expressão. Bom, então, é isso aqui foi aqui que a gente chegou. Portanto, a x, que é a y ao quadrado, ela é contínua e a densidade dela é isso aqui. Agora aqui está certo. Então, quando o x for positivo, a expressão da densidade é essa. Quando for menor que ou igual a zero, a densidade dela vale zero. Tá? E aí, esse tipo de variável também recebe um nome, já estou aqui introduzindo. Então, a variável aleatória x, ela é dita ter distribuição Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Deixa eu colocar um aqui no vez de colocar o número. Então, a variável x, ela é dita ter distribuição Qi quadrado com 1 grau de liberdade. E a gente denota isso assim, ó, x, distribuição, essa letra aqui é a letra grega Qi. Por isso que a gente chama Qi quadrado. Então, essa aqui é a letra grega Qi quadrado, porque é Qi elevado ao quadrado, tá? Então, a x tem distribuição Qi quadrado, se ela tem densidade, que é exatamente essa expressão que a gente obteve, tá? Então, o que a gente obteve com esse exemplo foi essa relação. Se eu começo com uma normal padrão e elevo ao quadrado, o resultado é uma variável aleatória que recebe esse nome aqui. Distribuição Qi quadrado com 1 grau de liberdade, tá? Bom, então mais uma distribuição agora, muito importante aqui, a distribuição gama. Na verdade, ela vai dar uma família de distribuições, tá? Então, dizemos que uma variável aleatória x tem distribuição gama com parâmetros alfa positivo e beta positivo. Então, isso é denotado assim. A variável x tem distribuição gama, parâmetros alfa e beta, sempre lembrando que esses parâmetros têm que ser estritamente positivos. Então, se ela tem densidade, que é dada por essa expressão, tá? Aqui eu estou usando a notação de indicadora, tá? Então, o que acontece? Essa aqui é a indicadora, ela está definida para todo x real. Isso aqui está definido para todo x real. Mas aí o que acontece? Vocês lembram da notação de indicadora? A indicadora calculada num ponto vai ser 1 quando esse ponto estiver no conjunto aqui, que no caso é o intervalo dos números reais positivos. Então, essa indicadora aí, ela vai ser igual a 1 quando o x for positivo, tá? E ela vale zero quando o x for menor que ou igual a zero. Então, é uma maneira de escrever também que é a mesma coisa que está aqui. Então, aqui eu poderia também escrever usando a notação de indicadora. Então, fica essa expressão vezes a indicadora do intervalo x positivo. E aqui, do mesmo jeito, eu poderia escrever assim, tá? Então, o que acontece? Quando o x é positivo, o valor da densidade é essa expressão aqui, tá? Porque a indicadora vai valer 1. Quando o x é menor que ou igual a zero, aí o valor da densidade é zero. Então, se vocês quiserem, ao invés de escrever na notação de indicadora, usar assim, pode fazer. Então, essa aqui é a expressão que define a densidade da variável aleatória x com distribuição gama, alfa, beta, tá? Então, beta elevado a alfa dividido, vou falar, isso aqui é a função gama, calculada no ponto alfa, x elevado a alfa menos 1 é exponencial de menos beta vezes x. Onde, aqui, essa coisa que aparece aqui embaixo, é a função gama. Função gama calculada no ponto alfa, por definição, é essa integral aqui, essa integral imprópria. Integral de 0 a infinito, x elevado a alfa menos 1, exponencial de menos x dx. Isso calculado para todo alfa positivo, é a função gama, tá? Bom, aí eu estou deixando como exercício e sugiro fazer sempre que aparecer uma função que está sendo dito que é a densidade, vocês comprovarem que realmente é, tá?
que é uma densidade, que ela é maior ou igual a zero e que a integral total vai dar 1, porque pode ter algum problema ali. Então tem que verificar. Então o primeiro exercício é vocês provarem que essa função aqui realmente é uma densidade de probabilidade. Provar que essa função aqui, né, é uma densidade de probabilidade, ou seja, é maior ou igual a zero e a integral sobre a reta, né, total, a integral imprópria de menos infinito a mais infinito, tem que dar 1 para ser uma densidade de probabilidade. E um outro exercício é que eu deixo para vocês fazerem, são exercícios de cálculo, basicamente, vocês provarem essas propriedades da função gama, tá? Que vão ser úteis muitas vezes. É importante, a função gama tem várias propriedades, inúmeras, mas aqui estou destacando só essas 3 que vão ser mais relevantes. Então, a primeira propriedade, qualquer número alfa positivo, gama calculado no alfa mais 1 é alfa vezes gama calculada no alfa, tá? Isso aqui vocês pegam da integral, né, e faz uma integração por partes. Aí vocês chegam nessa relação. Essa daqui vocês tiram como caso particular daqui e faz indução. Então, quando você pega o alfa sendo um número inteiro, maior que ou igual a 1, então gama de n é n menos 1 fatorial. Então, por isso que às vezes também a função gama ela é dita como sendo a generalização desses números fatoriais, tá? Então, isso daqui segue dessa propriedade por indução. E a outra propriedade importante que a gente vai usar é que gama de meio é raiz de π, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão ter que calcular isso aqui quando o alfa é meio, quando o alfa for meio, fazer alguma substituição de probabilidade, que vocês vão ter que identificar qual é, alguma substituição de variável. Quando fizer alfa igual a meio aqui, para calcular essa integral, vocês vão precisar fazer uma substituição de variável e transformar essa integral nessa integral aqui, ó. Aí vocês vão ter que descobrir isso. Nessa integral aqui, menos x2 sobre 2 dx. E essa a gente já viu, né? Que essa integral vale raiz de 2π, tá? Então, dessas contas vocês vão ter que fazer, que vão descobrir esse resultado aqui. Então, esses são os exercícios. O que é um pouco mais não trivial, digamos assim, é isso aqui, porque vocês têm que fazer a substituição de variável para transformar nessa integral que a gente viu na aula passada. As outras não, essa aqui é uma integração por partes trivial, e essa outra é consequência dessa e indução finita. Bom, a função gama, a distribuição gama, ela gera várias outras. Então, vamos destacar aqui algumas. Estou chamando caso particular. Então, o caso particular 1 é a distribuição exponencial. Então, a distribuição exponencial é um caso particular da distribuição gama. Que caso particular? Corresponde ao caso particular quando o alfa for 1 e o beta qualquer número positivo. Então, se eu estou com uma x gama 1 beta, então, na verdade, é uma exponencial com parâmetro beta. Então, por isso que a gente diz que a distribuição exponencial é um caso particular de uma gama que corresponde ao alfa igual a 1 e o beta qualquer número positivo. Então, deixo como exercício que vocês só tem que fazer o quê? Substituir aqui o caso particular. Quando o alfa for 1 e o beta um número qualquer, vocês vão ver que vai dar a distribuição a densidade da exponencial com parâmetro beta. Caso particular 2 é a distribuição Qi quadrado, só que agora estendendo um pouquinho. Então, no caso particular, em que o alfa é n sobre 2 e beta é igual a meio, onde n é um número inteiro positivo, ou seja, n é igual a 1, 2, 3, etc. Então, nesse caso particular, eu fixo o valor beta igual a meio e o alfa n sobre 2 nessas condições aqui. Então, a gama n sobre 2 meio, ela é chamada de distribuição Qi quadrado com n graus de liberdade. N grau de liberdade e é denotado assim. Então, x, distribuição Qi quadrado, n grau de liberdade. Então, esse n aqui, ó, quando vocês pegarem o n igual a 1, que é aquela situação que eu tinha falado anteriormente, ó. Essa daqui, a distribuição Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Então, vai corresponder lá na situação geral ao n igual a 1. Então, essa aqui, né, pegando esse caso particular da distribuição gama, a gente obtém a distribuição Qi quadrado com n graus de liberdade, tá?
Bom, eu sugiro aqui como exercício vocês escreverem a expressão da densidade da Q quadrado com n grau de liberdade. Então, vocês só tem que vir aqui na expressão da densidade, substituir o beta por meio, o alfa por n sobre 2. Em particular, no caso em que o n é 1, vocês verificarem que vai dar exatamente essa expressão aqui. Cadê? Q quadrado. Q quadrado tá aqui. Aqui, tá? Quando vocês pegarem essa expressão da Q quadrado com n grau de liberdade, mas particularizando o n igual a 1, vai coincidir com isso daqui, tá? Que é Q quadrado correspondente com n igual a 1. Bom, mais um caso particular, chamada distribuição de Erlang. Então, Erlang é o nome de uma pessoa. Então, essa distribuição surgiu em um contexto em que alguém chamado Erlang estudou e ela surgiu lá. Então, vocês podem até, por curiosidade, ir atrás dessa informação. Então, para cada alfa, um número inteiro positivo, então alfa igual a n, onde n é um inteiro positivo, e beta, um número positivo qualquer, a gama n beta, né, no lugar de alfa ser um número real positivo, aquilo é um número inteiro positivo. Então, é 1, 2, 3, etc. Então, nesse caso, essa variável gama, n beta, ela é dita ter distribuição de Erlang de ordem n. E aí, denotada assim. Então, x tem distribuição de Erlang, distribuição de Erlang de ordem n, parâmetros n e beta. Então, ordem n e parâmetro beta. Ordem n eu esqueci de colocar aqui. Ordem n, parâmetro beta. Tá? Então, tem ordem n e parâmetro beta. As notações elas não são muito padronizadas, não. Então, essa aqui só estou usando essa notação porque é o mais natural. Então, deixo como exercício vocês escreverem de novo a expressão da Erlang, nesse caso, n beta. Então, vocês vão pegar a expressão da gama, né, a expressão da densidade da gama, substituir aqui o alfa por n, onde n é um número inteiro. Aí aqui aparece gama do número inteiro. E aí, naturalmente, vão usar essa propriedade aqui, ó. E aí, escrever como é que fica a relação, tá? Então, fica só esse exercício aí no caso. Então, escrever a expressão da densidade da Erlang n beta, tá? A última distribuição também recebe o nome de uma pessoa, né? Distribuição de Weibull. Então, algumas pessoas falam Weibull, outras falam Weibull, enfim, pode até ter outros que falem outro nome. Então, a distribuição de Weibull, uma variável aleatória x, ela é dita ter distribuição de Weibull com parâmetros alfa maior que zero e lambda positivo, e isso é denotado assim, né? X tem distribuição Weibull alfa lambda, se ela tem essa densidade. Então, aqui de novo, usando a notação de indicadora. Então, quer dizer o quê? Para valores de x positivo, valores de x estritamente positivo, a densidade vale essa expressão aqui. Lambda alfa vezes x elevado a alfa menos 1, exponencial de menos lambda x, x elevado a alfa. Aqui é o x está elevado a alfa. Tá? E quando o x for menor que ou igual a zero, a densidade vale zero. Então, isso aqui é a densidade que define o Weibull com esse parâmetro. Então, também, de novo aqui, vocês verifiquem realmente que é uma densidade de probabilidade, tá? Maior ou igual a zero, a integral total dá 1. É um exercício que deve tentar fazer. E para concluir, simplesmente só essa observação aqui, ó. Quando você pegar o caso particular, alfa igual a 1, vai dar o quê? De novo, dá exponencial. Então, a distribuição exponencial, como a gente viu, ela pode ser vista como caso particular de dois tipos de distribuições. Essa Weibull, com n igual a 1, ou da gama, a gama 1 beta, tá? Então, vocês podem ver como dois... Essa daqui não é caso particular da gama, não. Ela é independente, tá? Bom, então, aí com isso a gente encerra essa lista de variáveis aleatórias que são comuns, muito comuns em vários contextos, aplicações da probabilidade em várias outras áreas, né?
Importância histórica também, importância teórica. Elas recebem nomes, elas têm esses destaques, não é à toa não, porque elas têm variados tipos de importâncias. Se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar para, por exemplo, digamos que você ficou curioso com relação à distribuição de Weibull, então você pode pesquisar. Pesquise quem foi esse Weibull, porque essa distribuição recebe o nome dele, provavelmente ele estudou alguma coisa em que ela apareceu, e as utilidades disso aí. Vocês podem, por curiosidade, fazer isso por conta própria, tá? Bom, e aí, concluindo aqui, esse é o último vídeo da unidade 3, então a próxima unidade já é uma outra coisa. Essa parte básica de variáveis aleatórias, né, que a gente estudou ao longo dessa unidade, e aqui encerrando essa parte de modelos comuns de variáveis aleatórias contínuas, onde a gente viu essas distribuições todas, a log normal, aqui quadrado, a gama, a de Erlang, a de Weibull, tá? Então esses exemplos ficaram aqui vários exercícios, né? Coisas que eu deixei explicitamente como exercício, outras coisas que eu não deixei tão explícito. Vocês podem encarar como exercício, mas é importante que vocês estudem esse vídeo. Eu chamo a atenção aqui que a atitude correta não é assistir os vídeos, não. A atitude correta é estudar os vídeos. Então você tem que estudar os vídeos, procurando entender tudo que está sendo colocado, tudo está sendo falado, tudo está escrito, entender claramente, tá? Fazer as contas, né? Quando ficar alguma parte que não está clara, tem que expandir as contas, abrir as contas, como a gente fala. Então, isso é a atitude que a gente espera de qualquer estudante de matemática. Tem que realmente botar a mão na massa e fazer as coisas. Então, e especialmente em caso de vídeos assim, vocês não vão assistir esse vídeo como se estivesse assistindo um desenho animado, não. Vocês têm que realmente estudar isso aqui como todo estudante sério deve fazer. E aí vocês complementem também, né, com o estudo das referências. Por exemplo, pode destacar mais essa daqui. Então, o estudo das referências, que também é importante, tá? Com isso, eu encerro esse vídeo. Até o próximo. Tchau.